O Guajará Notícias está de volta agora com seu terceiro e último bloco. Falando de esportes, falamos agora de Fórmula 1. O alemão Nico Rosberg perdeu a segunda colocação no GP da Inglaterra após ser punido com um acréscimo de 10 segundos em seu tempo total. Os comissários alegaram que as comunicações entre o piloto e a equipe Mercedes durante a prova foram ilegais. A equipe, contudo, anunciou que vai apelar da decisão. Nos instantes finais da prova, quando o alemão passou a ter problemas de câmbio, a equipe não apenas o informou sobre o problema, como também o instruiu sobre como deveria resolvê-lo. Com a decisão, a briga pelo campeonato fica ainda mais acirrada. Como Lewis Hamilton venceu a prova, a diferença caiu de 4 para 1 ponto, a menor margem desde o início do ano. Para quem é torcedor do São Paulo e admira o futebol de Paulo Henrique Ganso, olha, Ganso está de saída do São Paulo. O meia Paulo Henrique Ganso está, como falamos, de saída do São Paulo, ele que é alvo do Sevilha da Espanha. O jogador deixará o tricolor após a participação do clube na Libertadores. Quem revelou a informação foi o próprio presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, mais conhecido como o Leco. Abre aspas, Ganso está fora dos planos do São Paulo para o restante da temporada, fecha aspas, disse o dirigente em entrevista ao Sport TV. Abre aspas, ele me disse que gostaria de ir para o time que o deseja. É uma circunstância que vou ter de admitir. Sempre se comportou muito bem e contribuiu com o futebol maravilhoso que sempre apresentou, fecha aspas, completou. Abre aspas, há momentos em que o ciclo se encerra, nova perspectiva surge, desde que haja representatividade, fecha aspas, comentou o Leco. O São Paulo recusou a primeira oferta de 8 milhões de euros pelo jogador, mas o clube espanhol elevou proposta para 9,5 milhões de euros e agradou o tricolor paulista. Ganso ainda se recupera de uma lesão na coxa e não estará em campo nesta quarta-feira contra o Atlético Nacional, no segundo jogo da semifinal da Libertadores. Na primeira partida, realizada no Morumbi, o clube colombiano venceu por 2-0 e ficou muito perto da decisão. Falando agora de Campeonato Brasileiro. Enfim, depois de 14 rodadas, o Palmeiras tropeçou como mandante no Campeonato Brasileiro. O Santos, diante de um clima hostil, não se intimidou e saiu do Allianz Parque na noite desta terça-feira com um importante ponto, empate por 1-1, com gols de Mina pelo lado alviverde e Gabriel pelos visitantes. Com o empate no Clássico, o Palmeiras vê sua vantagem para o Corinthians cair apenas para 1 ponto, 29-28. Já o Santos termina a rodada na 4ª colocação com 23 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional no domingo, dia 17. Um dia antes, o Santos recebe a Ponte Preta. No nosso quadro Entretenimento de hoje, nós iremos falar sobre o filme Questão de Tempo, um filme excepcional, não recomendado para menores de 14 anos. A sinopse do filme é mais ou menos assim. Ao completar 21 anos, Tim, o Donald Gleason, é surpreendido com a notícia dada por seu pai, Bill Knight, de que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Ou seja, todos os homens da família conseguem viajar para o passado, bastando apenas ir para um local escuro e pensar na época e no local para onde deseja ir. My back. Oh, nice. It's my area. Any first thoughts? It would be really great if it could help get me
girlfriend. Wow. Massive. I'm Tim. I'm Mary. Mary's my mother's name. I remind you of your mother? Obviously, I should have thought this through more. I'm Tim. Mary. I love your eyes. And I love the rest of your face too. And I haven't even looked further down. I'm gonna go into the bedroom and put on my... Cético a princípio, Tim logo se empolga com o dom ao ver que seu pai não está mentindo. Sua primeira decisão é usar esta capacidade para conseguir uma namorada, mas logo ele percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu pode provocar consequências inesperadas. The butterfly effect thing, that's a real recipe for disaster. It's so good to see you. We've never met before. Oh no. Every day up till yesterday is lost. Just like for everyone else. What are you going to do? I don't know. You have to use it for things that you really think will make your life the way you want it to be. My son. My dad. I hope I see you again. You will. My whole life depends on it. Although it's not as dramatic as it sounds. You can't kill Hitler or shag Helen of Troy, unfortunately. Have we had this conversation before? O Guajará Notícias de hoje chegou ao seu final. Amanhã estaremos de volta às 18h55. Guajará Notícias sempre levando até você informação de qualidade, com a veracidade dos fatos, comprometidos com a verdade, comprometidos com você, telespectador. Agradecemos de coração o prazer da sua companhia. Mas antes de terminar o programa de hoje, queremos dizer a você o seguinte, que em certa ocasião, perguntaram a Mahatma Gandhi, o grande alma, o líder pacifista indiano, quais são os fatores que destroem os seres humanos? Se alguém nos perguntar, se alguém nos fizer essa mesma pergunta, talvez teremos dificuldades para respondê-la. Mas veja quais foram as respostas de Mahatma Gandhi. Ele respondeu: quais são os fatores que destroem os seres humanos? O prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade, a oração sem caridade, a política sem princípios. Precisamos refletir sobre a nossa conduta. Precisamos refletir sobre esse ensinamento de Mahatma Gandhi. Fiquem com Deus. Um grande abraço, tenham uma boa noite e até amanhã.